em pé para a gente ler o texto de exposição bíblica conjuntamente. Vamos todos ler? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 5 a 7. Podeis sentar. Para a gente falar sobre a característica, eu procurei trazer alguns conceitos do que é a igreja. E, como normalmente eu gosto de fazer, até mesmo para que a gente possa assimilar, até chegar na definição correta, vamos pensar no que a igreja não é. Então, primeiramente, a igreja não é um clube onde nós pagamos uma mensalidade e usufruímos dos benefícios, né? Somos aqui membros de um clube, pagamos uma mensalidade e aí temos campo de futebol, piscinas, tobogãs aquáticos, recreadores. Não, a igreja não é um clube. A igreja, por não ser um clube, porque lá no clube ninguém se envolve com a vida dos que chegam. As pessoas lá não estão preocupadas com os outros sócios, estão preocupadas consigo mesmo. Uma outra característica do clube, o que a igreja não é, é onde os sócios cuidam apenas do que é seu e daquilo que lhe convém. Então, cada um preocupado com seus pertences, com seu carro, com seu lanche, com a sua condição financeira, com os seus problemas, sem se preocuparem com os problemas de terceiros. Assim é um clube. A igreja também não é uma plateia, onde nos assentamos para ouvirmos uma boa e agradável preleção. Não, a igreja não significa isso. Onde escolhemos e determinamos o que queremos e gostamos de ouvir. Olha, pastor, por favor, hoje me poupe, hein? Não venha me falar de doença, que Cristo também fica doente, que crente também fica desempregado, que crente passa por crise financeira. Também não me fale de dízimo. Me fale de uma coisa agradável aí hoje, aí, poxa. Fala aí da a paz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Não, não é isso. O que a igreja é, afinal de contas? Então eu trouxe algumas definições, as melhores que eu consegui achar, sobre o que a igreja é. A igreja é um povo chamado por Deus, transformado pelo Evangelho, habitado pelo Espírito e que deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, igreja não é templo, igreja somos nós, povo de Deus. A igreja é parte de um corpo. São membros de um só rebanho, de uma só família e que tem o mesmo Pai e o mesmo Senhor e que foi batizada no mesmo Espírito. Igreja. Igreja é uma comunidade eclesiástica onde não se busca necessariamente uma bênção, mas onde se busca ser sempre uma bênção. Então, a igreja não é o local para virmos receber bênçãos. Não que não possamos e não devemos recebê-las. Mas essa não é a tônica da igreja. A igreja é cada um de nós procurarmos ser bênçãos, uns para com os outros. São pessoas cristãs que não buscam receber algo, mas oferecer as próprias vidas. Jesus Cristo ofereceu a sua vida por nós. Como membros desse corpo, estamos ali compondo o corpo de Cristo
nos dando, nos oferecendo em sacrifício. São os irmãos em Cristo que se reúnem para adorar a Deus, cantar louvores, falar com Deus, ouvir a sua voz e serem edificados pela exposição de sua palavra. Essas são as melhores definições do que é uma igreja. Agora eu gostaria de perguntar a cada um de vocês. É óbvio que tem algumas pessoas que são membros fundadores, já estiveram aqui, mas a grande maioria chegou aqui para a nossa igreja por uma razão. Então, quais são as principais razões que levam uma pessoa a escolher uma igreja? Por quê? Mesmo a igreja de Cristo sendo um corpo único, né, ela está segmentada pelas diversas igrejas, pelos diversos bairros, pelos diversos municípios e estados brasileiros. Então, qual é a razão que pesa na escolha de uma igreja? Quando você aqui chegou, vindo de uma igreja, ou vindo em busca de conhecer a Cristo, o que pesou na escolha desta igreja? Quais os critérios que levam vocês hoje a permanecer nesta igreja e não na outra igreja? Temos outras igrejas batistas, bem próximas. O que leva você a permanecer nesta igreja e não mudar-se para outra igreja? Chegando aqui na nossa igreja, que marcas específicas a nossa igreja precisa demonstrar para conquistar essa pessoa, para trazer essa pessoa para o nosso corpo aqui, da Igreja Batista do Parque São Basílio? Mais uma vez, eu vou falar agora do fator motivador principal. E vou começar dizendo por aqueles que não são muito importantes, mas não são os mais importantes. Então, o fator motivador mais importante na escolha de uma igreja, meus irmãos, tenham certeza, não é a denominação. A denominação é importante por conta de ser uma denominação histórica, que preserva os conceitos bíblicos, autênticos, mas isso não é o mais importante que leva uma pessoa a escolher agregar-se a um rebanho. Nem tampouco a doutrina que essa denominação exibe, professa. Também não é o pregador. Muito importante, porque o alimento espiritual, a exposição da palavra de Deus é muito importante para o crescimento do crente, para que a gente possa sair da imaturidade, para que a gente possa sair da mamadeira. O pregador é importante, mas não é o mais importante. A música, também muito importante. Nossa igreja tem um diferencial na música, mas não é o mais importante na escolha de uma igreja. O conforto, os bancos, poltronas acolchoadas, ar-condicionado, iluminação adequada. Importante? Sim, mas não é o mais importante. A comodidade. É muito próximo da igreja, eu vou a pé. A gente sabe que tem pessoas que são muito próximas aqui e que não estão congregando conosco. São de outras igrejas mais longínquas, né? Questão do estacionamento. Comodidade, não, lá eu vou para essa igreja, porque lá eu coloco o meu carro numa vaga quase que cativa. Quando eu chego lá, o irmão já fala, aqui, meu irmão, está aqui a sua vaga. Tudo isso é importante, mas nada mais importante que motiva alguém a chegar-se a uma igreja do que a acolhida. A acolhida é mais importante, inclusive, em pesquisas feitas no mundo empresarial, de lojas, onde se faz pesquisa com essas pessoas. Você gosta do produto, você gosta disso, você gosta daquilo. Normalmente, mais de 60% dos clientes de uma loja são clientes daquela loja por conta da acolhida, da recepção. Você chega num posto de gasolina, você acaba dando preferência àquele frentista educado,
que ajuda a abrir a porta, pergunta com calma, tem cuidado, coloca lá uma flanela, oferece um café, uma água, e aí você fala assim, nossa, esse posto tem um diferencial, como me acolheu bem? Você chega numa loja, a pessoa chega, pois não, fiquem à vontade, precisando de alguma coisa, estou aqui a seu dispor, não se preocupe em ficar constrangido de levar alguma coisa. Tudo isso faz parte de quê? Da acolhida. Meus irmãos, quando uma pessoa não consegue fazer amizades em uma igreja, ela acaba saindo em busca de comunhão. Porque sem entrosamento não se criam vínculos. Nós somos um corpo. É necessário que todos estejamos aqui em comunhão. E a comunhão é necessário que haja conhecimento profundo entre os irmãos. Mas quais são as nossas desculpas costumeiras quando estamos aqui num culto, principalmente à noite, em que, a olhos vistos, pessoas diferentes, pessoas que não conhecemos, visitantes, pessoas em busca do Evangelho, se achegam. Só que a posição nossa, nós estamos de costa, assistindo o culto, e elas estão chegando. E aí, a gente precisa acolher essas pessoas. Quais são as nossas desculpas que têm nos impedido de acolher de forma eclesiástica, de forma com comunhão, essas pessoas? Será que é essa a desculpa que a gente dá? Ah, essa igreja aqui tem muita gente. Eu nem sei quem é visitante ou membro. Eu mesmo, certa vez, fui falar com uma pessoa na saída e não identifiquei a pessoa. Aí cheguei, seja bem-vindo, meu irmão. O irmão está vindo nessa igreja aqui? Eu sou membro aqui há 3 meses. Mas pelo menos eu perguntei. Eu realmente não tinha percebido. Né? Porque nós temos aqui uma característica muito boa. Eu, por exemplo, eu fiquei assim um pouco mais conhecido dos irmãos a partir do projeto missionário que ocorreu de 2002 para 2003. Mas eu cheguei aqui em 96. E para eu concorrer ao cargo de presidente do conselho missionário, o pastor teve que várias vezes falar assim, o irmão Eduardo está concorrendo aí. Irmão Eduardo, fica de pé para a igreja conhecê-lo. Né? Eu estava desde 96. É bem verdade que eu cheguei aqui com um propósito. De não interagir com ninguém. Eu estava vindo de uma situação, de uma igreja, uma única igreja que eu fui membro, em que ela se dividiu, e que no final eu via irmãos que cresceram comigo de um lado, dizendo, vem aqui para a nossa nova igreja. E outros, os irmãos também que eu conhecia, que falavam, vem aqui, fica com a gente. E eu e Edmar optamos por não ir nem para um lado nem para o outro. E viemos buscar uma nova igreja. E aqui, naquela época ainda não tinha um anexo, tinha uma porta aqui, né? Esse piso era mais baixo. E eu sentava mais ou menos aqui. E saía de lá e só dava bom dia e boa noite para o pastor. Mais nada. A única que ligava lá para casa, tinha uma secretária eletrônica, aquelas secretárias antigas, né? Era a irmã Juscelia. A irmã Juscelia, de vez em quando, eu tinha mensagem lá, meu irmão, não temos visto vocês. Ela ligava. Outra desculpa, sou péssimo com fisionomias. Ah, caramba, eu não consigo. Eu olho, não sei se conheço, é péssimo com fisionomias. Né? Mas a gente não é péssimo com fisionomias no trabalho, na escola, a gente conhece todo mundo, a gente fala com todo mundo, mas aqui a gente coloca alguns obstáculos. Ah, a pessoa, eu bem que olhei assim, mas ela estava muito séria, ela parecia que não queria contato nem conversa. Era eu aqui em 96, eu não queria contato nem conversa. Mas é preciso o quê? Se chegar. Porque a pessoa às vezes está esperando essa ação. E tem que partir da igreja acolhedora. Ah, nesse dia, eu estava com muita pressa. Nesse dia aí, não viu não, aquele irmão se converteu, falou com ele. Ah, nesse dia eu não esperei nem o pastor falar as palavras finais. Eu saí, porque eu tinha um compromisso, eu ia acordar cedo.
eu tinha já um aniversário, tinha alguma coisa para ir, e a gente vai sempre colocando as desculpas. Ah, sabe o que acontece? Eu sou muito tímido, eu não sei falar com as pessoas. Eu não sei falar boa noite. Eu não sei falar, seja bem-vindo. Eu não sei falar. Meus irmãos, a receptividade das pessoas que chegam à nossa igreja, é óbvio, ninguém vai interromper toda hora o culto para falar com as pessoas. Tem que começar lá no lado de fora, no pátio, no estacionamento, no portão da igreja. Essa atribuição não é só da comissão lá de introdução, não. Eles estão lá dando o primeiro contato, vão procurar um lugar, né? E às vezes a pessoa até senta do nosso lado, né? E aí, como aperta um pouco, você ainda dá aquela olhada assim, né? Desagradável, tirou meu conforto, estava bem à vontade aqui, pegou esse irmão aí, entendeu? Ou então, quando aqui os preletores, o grupo de louvor, conclama, meus irmãos, vamos falar com as pessoas. Uma coisa assim, mecânica, direcionada. Aí a pessoa está sentada, meus irmãos, vamos falar com o visitante. Uma boa vontade, e a pessoa que está ali, nossa, está doido para ir embora. A igreja, meus irmãos, é o local das relações pessoais em contraposição com o mundo lá fora. Lá no mundo, lá fora, nas instituições, nas lojas, nos departamentos, lá é diferente. Realmente é cada um por si. Você está lá na fila do banco, você não quer conversa. Você não sabe se o cara está de má intenção, aí o cara começa a puxar conversa, você nem mais conversa. Antigamente o pessoal ainda conversava, agora o pessoal, sei lá, esse cara quer se aproximar para ver minha senha, para ver quanto que eu estou botando no bolso, né? Então, agora aqui não. Aqui é o contrário lá de fora. É onde a gente se relaciona. Vivemos numa sociedade de solidão. Por isso, nas igrejas, o tratamento pelo nome é importante. Você pode ver, você consegue às vezes fazer uma ficha cadastral usando um outro nome. Sabe por quê? Porque o mundo não está interessado no teu nome, não. Ele está interessado no teu CPF. Digita o CPF errado, para ver se você faz alguma coisa. O nome é igual ao número da identidade. Não sei se vocês já perceberam. Porque tem gente que tem identidade dos órgãos de segurança pública, antigo Félix Pacheco, hoje Detran. Tem outros das categorias profissionais, da OAB, do CREA. Né? Então aqueles números ali, se você botar qualquer número, vai. Porque para a sociedade, nós somos números. Mas aqui na nossa igreja, nós somos pessoas. E precisamos conhecer as pessoas pelo nome. Olha lá, Jesus disse o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Então é como se nós estivéssemos numa comunidade onde o pastor conhece as ovelhas pelo nome, mas nós que nos relacionamos muito mais diretamente com as ovelhas, com os nossos pares, não conhecemos os nomes das pessoas. Agora, algumas perguntas para serem respondidas. Primeira pergunta: por que acontece? Na vida da gente funciona assim. A gente detecta um problema. Para a gente descobrir por que o problema está acontecendo, a palavra-chave, meus irmãos, é por quê. Você está na sua casa. Do nada, aí a sua esposa vem, tem um vazamento debaixo da pia. Por quê? É a primeira pergunta. Não tinha. Agora tem. Eu tenho que perguntar por quê. Aí eu vou fazer uma investigação. Aí eu vou ver que tem uma conexão rachada, que tem uma conexão mal apertada. E aí eu vou corrigir para eliminar esse defeito. Então, se nós não estamos sendo uma igreja acolhedora, vamos perguntar, por quê? Porque não temos percebido, não temos interagido com os recém-chegados e visitantes já assíduos aqui ao culto. Por que a gente não tem feito isso? Porque eles estão aí. Pode ser que tenha algum aqui hoje que resolveu vir na escola dominical, chegou aí na igreja e está sentado aí, e você não conhece ele. Por que a gente não tem interagido com ele? Segunda pergunta:
Porque muitas vezes tratamos os visitantes com indiferença e frieza. Aquele aperto de mão, que quase que a mão não toca. Não tem um abraço, não tem um toque a mais. Aquela palavra que é dita com o olhar em outra pessoa. A pessoa chega, oi, tudo bem? A pessoa está aqui, mas ele já está olhando a outra pessoa lá porque ele quer o olhar, o olho no olho. Por que não nos aproximamos dele e não nos apresentamos e lhe damos as boas-vindas? Por que a gente não faz isso? Ô, meu irmão, você é membro dessa igreja? Não, está chegando hoje. Poxa, seja bem-vindo, essa igreja aqui é a sua igreja. Esteja à vontade, esteja sempre conosco. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós temos aqui classe para as crianças, classe para os juniores, classe para os casais. Nós temos cursos assim, cursos assim. Oportunidade de você interagir. E aí a pessoa, nossa, houve interesse, né? E aí quando várias pessoas fazem isso, aquela pessoa se sente valorizada. Nossa, essa igreja aqui é uma comunidade, né? Agora as respostas. Por quê? Porque temos sido displicentes e demasiadamente voltados para nós mesmos e aos nossos interesses. Nós estamos sentados aqui no culto, mas a gente já está ligado no que tem que fazer logo após, o que tem que fazer amanhã. E a gente está preocupado com qualquer um, menos com quem chegou, com quem está aqui como visitante. Nós temos outras prioridades, nós temos os nossos interesses. Isso está lembrando o quê? Lá no início, quando eu falei o que a igreja não é. Um clube. Porque quando termina o culto, preferimos ficar perto dos irmãos que já conhecemos, com quem já gostamos de conversar, com quem já temos intimidade. Mas, meus irmãos, eu sei que isso é normal, isso não é proibido. Mas é importante que a gente agregue a esse grupo essas pessoas. Por que não trazê-las? Por que não enquadrá-las? Porque as pessoas chegam, ficam ali embaixo, acabou o culto, aí tem lá o grupinho, né, que já se conhece, indo, e a pessoa passa, dá até um sorriso assim, criança assim, eu também queria rir, mas eu não sei o que está sendo falado. Ninguém fala comigo. Aí o outro, aí olha assim, me chamou? Não, ninguém falou. Aí vai terminando os grupos, tchau, até logo, tal, boa semana e tal. E a pessoa fica ali, procurando. Ninguém chega para a pessoa. Meus irmãos, outra resposta, porque vivemos uma espécie de salvação umbilical, intimista, individualizada e verticalizada. Olha, isso é profundo. Nós não temos nos preocupado com os visitantes, com os irmãos que chegam, porque nós temos uma salvação. Não, olha só, eu já aceitei a Cristo. O irmão, a comissão lá já colocou o irmão sentadinho. Pastor, agora é com o senhor aí. E o Espírito Santo, fala aí para ver se essa pessoa converte, se ela vem para cá. Porque o meu está garantido aqui. Né? É verticalizada, umbilical. Por quê? Não estamos interessados em expandir a comunhão da igreja. Não, está bom aqui, esse grupo aqui já está suficiente. Eu não quero expandir. Não precisamos expandir. Meus irmãos, preste atenção. Uma igreja que não expressa amor nos seus gestos, que não expressa empolgação na recepção, que não expressa simpatia nas suas palavras e que não expressa interesse genuíno pelas pessoas, não reflete o Evangelho de Cristo. O pastor falou recentemente sobre o que é o Evangelho. Boas novas. Ou seja, essas boas novas, nós não estamos interessados em compartilhar essas boas novas. Uma igreja que não expressa amor aos que chegam, falha em demonstrar às pessoas o rico amor de Deus. A gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Mas nós não estamos interessados em expressar isso.
A Bíblia nos ensina a acolhermos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos acolheu. Eu pergunto para você, quais as características que você sentiu na sua vida quando você foi acolhido por Cristo? O que você sentiu, meu irmão? Quando você foi recebido por Cristo? Pode falar. O que vocês sentiram? Amor, alegria, atenção, interesse. Não é assim? Olha lá, parte do texto que lemos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu. Para quem? Para a glória de Deus. Nós somos os divulgadores, os multiplicadores da glória de Deus. E aí, meu irmão? Não podemos ter plena comunhão vertical com Deus sem a correta comunhão horizontal com as pessoas. Eu posso ter comunhão, mas a comunhão plena e total com Deus só vai acontecer se ela também for horizontalizada. Olha lá, olha eu ali embaixo. Antes de Cristo, era eu, somente eu. E aí, pela cruz, mas não somente pela cruz, por Cristo, nessa cruz, mantivemos comunhão com Deus, a comunhão que estava quebrada, lá no Jardim do Éden. Mas para que essa comunhão seja plena e total, é necessário que tenhamos comunhão horizontal com as pessoas. A cruz. Não podemos amar a Deus sem amar os nossos irmãos. Vocês que dizem que amam a Deus, mas não amam aos seus irmãos, não demonstram amor, não acolhem os seus irmãos, nos tornamos mentirosos, porque como podemos declarar amor a um Deus a quem não vemos, mas não nos importamos com quem está à nossa volta? Por isso, meus irmãos, sejamos, pois, uma igreja acolhedora. Amém? Agora, para terminar, vamos falar sobre a igreja unida, porque o tema é uma igreja acolhedora e unida. Vou pedir novamente aos irmãos agora para ficarmos de pé, para que a gente possa ler o texto expositivo básico que vai nortear essa nossa última parte. Vamos lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Podem sentar. Meus irmãos, eu não preciso falar da minha predileção pelo apóstolo Paulo, né? É uma questão humana, né? A gente não deve fazer distinção das pessoas, mas o apóstolo Paulo é algo quase que incomparável em termos de apostolado de Cristo. E ele tinha uma didática especial. E ele comparou a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, ao corpo, a figura do corpo humano. E aí, vamos analisar corpo humano, corpo igreja. Quais as características principais a um bom desempenho do nosso corpo? O que os irmãos acham? Nosso corpo, para estar desempenhando todas as funções, eu posso abrir mão de alguma coisa? Tem alguma coisa a mais aqui que eu mesmo não tenha produzido, no caso da minha barriga? Mas fora aquilo que Deus criou normalmente, tem alguma coisa de mais? As características principais são 3. A unidade do corpo, a diversidade do corpo e a mutualidade do corpo. Vamos explicar uma por uma. Vamos começar pela unidade. A unidade do corpo. O corpo é formado por partes distintas, heterogêneas, mas não pode ser dividido ou suprimido de um de seus componentes, sob pena de comprometer sua funcionalidade, seu desempenho e sua eficácia. Deus é tão perfeito, às vezes a gente chega, olha no espelho, né? Aí fica assim, nossa, esse cabelo aqui no nariz, que incômodo, já me dá tesoura aqui que eu tenho que cortar. Mas ele tem uma finalidade, ele está filtrando o ar que você respira. Você quer ficar sem um filtro do oxigênio que você respira? Se eu perguntasse a cada um de vocês, que parte do corpo você estaria disposto a dispensar? Qual seria a parte que você dispensaria? Tirando aquela que você mesmo adquiriu. Acho que a unha. Já viu quando a gente tem que resolver uma situação e a gente fala assim, vê aí, eu não tenho unha. Não é assim? Tira um dedinho do pé, calça o sapato. Sei que o irmão não vai fazer isso, mas quem tem falta de alguma parte do corpo, sabe que ela faz falta. E a unidade do corpo humano é isso. O corpo, ele tem que funcionar completamente. Corpo, braços, pernas, tronco, pele, músculo, sistema nervoso, respiratório, sanguíneo, nervoso. Cada uma das partes tem uma importância vital para o corpo. E o detalhe, não há distinção entre elas. Não pense você que alguma delas pode ser descartada. Elas não podem ser
descartadas. Agora, na igreja, a unidade na igreja. A marca vital da igreja é a unidade entre seus membros. Também formada por um grupo de pessoas heterogêneas. Eu estou aqui olhando para uma série de pessoas heterogêneas. Porém, cada uma com a sua peculiaridade, mas quando eu olho, não pode haver nem distinção, nem divisão. Aquele irmão lá, não precisa daquele irmão. Esse aqui, vou pensar. Não. Igreja, marca vital, unidade. Na igreja, meus irmãos, não pode haver distinção entre pobres e ricos. Ah, aquele irmão lá, ô irmão, está chegando agora, levanta aí. Ó. Aquele irmão lá tem doutorado, tem mestrado, é empresário, é empreendedor. Você é professor, então fica lá. Não tem nem salário, o salário está atrasado. Fica lá atrás, lá, porque com certeza você não vai trazer o que estamos precisando. Né? Então, não há distinção entre pobre e rico. Nós não estamos... Aqui não é um clube. No clube, o meu título pode ser um clube, o título A, que tem direito a todas as modalidades. E aí eu estou do lado de uma outra pessoa, nesse mesmo clube, que tem o título C, que não tem direito à piscina nem ao campo de futebol. E estamos juntos. E aí eu aqui do título A, viro para o colega aqui, vamos jogar um futebol? Aí eu, bem que eu gostaria, mas o meu título não permite adentrar no campo de futebol. Porque é um clube. Aqui não. Aqui é a igreja. Aqui todos somos iguais. Não há diferença entre brancos, negros, pardos, mulatos. Não há distinção racial. Né? A gente que vê alguns filmes antigos lá nos Estados Unidos, né? A gente vê que tinha lá no ônibus lá um local separado para os negros sentarem no fundo do ônibus. Na igreja também, igreja de negro, igreja de branco. Depois uma igreja com lado direito branco, lado esquerdo. O esquerdo é sempre o problema, né? O esquerdo são os negros. Não há diferença entre homens e mulheres. Não há diferença. Todos são herdeiros da graça de Cristo. Homens, mulheres, mesmos deveres, mesmos direitos. Não há também entre os doutos e os indoutos. São aqueles que são os doutores. Doutor fulano de tal. Vamos agora chamar o doutor muito especializado, o advogado. Que senão teria que chamar, vamos chamar agora o faxineiro para orar. Nós temos que chamar aqui o irmão pelo nome. Irmão José, irmão Antônio. Os urbanos e os rurais. Ah, aqui tem pessoal aqui que é o pessoal que mora bem, mora no centro. E aqueles que moram lá longe. Tem um irmão nosso que mora em Nova Iguaçu, acho que hoje ele não está aí, né? Irmão José Ferreira. Mora lá em Nova Iguaçu, meu irmão. É aquilo que eu estava falando, olha só. Ele se sentiu acolhido na nossa igreja. Ele teve um motivo porque ele mora em Nova Iguaçu, meus irmãos. Ele pega esse ônibus aí, dessa aviação aí, azul e branco que vem lá, tá? De manhã, ele e a esposa dele, desce lá na Rio São Paulo, vem a pé de lá até aqui. Meus irmãos, quando nos unimos, quando nos reunimos como igreja, todas as nossas diferenças perdem seu significado, porque temos um só pensar, um só sentir. Assim, todos somos um. Em Cristo Jesus, somos uma unidade. Vou ler para os irmãos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Porque também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um Espírito. Segunda característica de uma igreja unida:
diversidade. E, peraí, agora eu me confundi um pouco, diversidade. O irmão falou aí de unidade, como é que é esse negócio? É uma unidade, mas tem diversidade? O irmão falou que não pode ter distinção. Não, distinção é uma coisa, diversidade é outra coisa. Para entendermos, vamos olhar para o corpo humano. O corpo humano, ele é uma unidade, mas essa unidade não significa uniformidade. Por quê? Os meus braços, as minhas mãos têm uma função. Os meus olhos têm outra função. Os meus pés e as minhas pernas têm outra função. Então, há uma diversificação nas funções dos membros do corpo humano. O corpo humano possui diversidade de partes, certo? Cabeça, braços, pernas, olhos, boca, ouvidos, etc. Cada parte do corpo tem sua função e finalidade específica importante. E na igreja? Como é que funciona a diversidade do corpo único de Cristo? Na igreja, todos, sem exceção, são úteis, pois são colocados no corpo pelo próprio Senhor, para desempenhar cada qual uma função importante. Numa empresa, é comum uma pessoa que tem poder de decisão contratar um funcionário, passado um tempo, essa pessoa coloca aquele funcionário numa posição de destaque. E aí, conversando com outros, sabe quem colocou o João aqui? Eu. Eu que entrevistei. Eu que treinei. Eu que coloquei. Na igreja, quem coloca é Deus. Ainda que os irmãos votem, ainda que o pastor indique, ainda que um departamento indique, mas ele está sendo um instrumento de Deus para colocar essa pessoa ali naquele local. Às vezes isso não acontece. Às vezes, a pessoa é colocada, mas não necessariamente por Deus. Tem uma situação em que ela forçou uma barra, pediu, e aí até por um constrangimento, né? Não, tá bom, pode ficar aí, né? Mas, normalmente, quando isso acontece, aparecem alguns distúrbios, alguns problemas nessa parte do corpo. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Deus, vai nos designar para uma missão, para um propósito e para um ministério. Deus. Para que a diversidade não impacte a unidade e a comunhão da igreja, 2 graves erros precisam ser combatidos e eliminados. Essa diversidade não pode interferir na unidade. Do sentimento de superioridade, se acha melhor que a pessoa. Mas não tenham dúvidas. Também quem é pobre, em relação àquele outro membro, não pode ficar imbuído de um sentimento de inferioridade. Eu nem converso com aquele irmão. Não vai me dar atenção mesmo? É rico. Já viu quantos carros? Já viu o carro dele? Diz que tem 3 casas. Olha só. E eu? Né? Complexo de inferioridade. Você mesmo, como parte do corpo, você está dizendo, eu não faço parte aí desse corpo aí não. Esse corpo aí é muito nobre. Complexo de inferioridade. Vou dar 2 exemplos. Como eu não sei falar bem, eu não sou chamado para orar, eu não sou chamado para pregar, eu não sou chamado para discipular. Por isso que eu sou discriminado aqui na igreja. Eu não sei falar.
eu não sei receber o irmão, né? Boa noite, irmão, seja bem-vindo. Bom dia, meu irmão. Essa é a sua casa, a casa de Deus. Não sei falar. E usa esse tipo de subterfúgio para se inferiorizar. Meu irmão, isso é pecado. Isso precisa ser eliminado. Nós somos um corpo. Ou então, como não canto bem, eu não sou chamado para o coral das senhoras, coral dos homens, coral dos adolescentes. O grupo de louvor, então, por isso que eu não me sinto parte dessa igreja. Complexo de inferioridade. Mas também tem um contrário. Tem um complexo de superioridade. Mas antes, vamos ler o texto para que a gente possa entender onde é que está o problema do complexo de inferioridade e onde Paulo está exortando. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se eu não sei falar bem, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se eu não sei cantar bem, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Porque alguma coisa eu vou fazer. Ninguém é totalmente incapaz. O corpo, as partes do corpo, cada uma delas, menores ou maiores, tem finalidades. O que não pode é a mão querer ser os olhos. Porque senão, como vai se pegar? E nem vice-versa. Já o complexo de superioridade é aquele onde a pessoa, ou por questões de formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou por questões de cargos na igreja. Eu sou o ministro, eu sou o coordenador do departamento tal, coordenador do departamento A, B, e passo a determinar de forma, com um aspecto de superioridade, do tipo, você faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Exemplo. Como eu ocupo um cargo de destaque e superior na igreja, eu quero que seja feita conforme a minha vontade. Ah, você discorda? Então não participe. Você não faz falta. Ou, como sou muito inteligente e melhor que muitos aqui na igreja, esse cargo aí, pastor, deveria ser ocupado por mim, e não por ele e nem por ela. Fique registrado, por favor. Complexo de superioridade. E Paulo fala o que para as pessoas? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Meu irmão, você já se imaginou de manhã cedo, sem as mãos e sem os braços, lavar o rosto? Complicado, não é não? Não, mas eu sou a cabeça, eu sou os olhos, e daí? E naquela hora que você está vindo assim, aí, aquele cisco, cadê a mão? O cisco não sai assim não, meu irmão. Aí tem que meter o dedinho, né? A parte do corpo que está aqui. Cada parte tem a sua importância. Não é porque sou olho que não vou precisar das mãos. A cabeça, não. Para que eu preciso dos pés? Mas é os teus pés e os teus olhos que quando vem alguma coisa vindo em encontro de ti, sai e a coisa passou e não bateu na tua cabeça. É a funcionabilidade.
Meus irmãos, por último, terceira categoria, qualidade, mutualidade, característica importante da igreja unida. Na mutualidade do corpo humano, olha lá, os irmãos estão vendo lá, em cada um daqueles bonequinhos lá, um sistema circulatório, coração, veias, artérias bombeando sangue, né? O sistema nervoso, o cérebro, coluna, sistema respiratório, nariz, faringe, laringe, pulmão, sistema digestivo, né? Aqui o esôfago, intestino, estômago, o sistema ósseo e o sistema muscular e a pele. Isso chama-se mutualidade. Cada um desses sistemas contribui para o corpo humano. Essa é a característica importante quando cada uma das partes do corpo humano se complementa e auxilia com reciprocidade mútua, suprindo as necessidades para manter a unidade funcional do corpo. Quebrou a perna. Vai aonde? Lugar nenhum. Está faltando ar? Circulação não está boa? Inchaço. Digestão não está boa? Banheiro. Não é assim? Acaba interferindo na funcionabilidade do corpo. E na igreja? A mutualidade da igreja. A mutualidade na igreja é uma característica marcante que a impede de se dividir. Justamente porque, se você abrir mão de uma parte, ela vai fazer falta. Então a mutualidade é a característica que impede a igreja de se dividir. Porque em primeiro lugar vem um cuidado, a necessidade, o sofrimento do problema do irmão. Então, se o organismo não está funcionando bem, alguma parte vai tentar suprir essa deficiência. Uma deficiência respiratória, uma deficiência circulatória. É óbvio que você vai ter que procurar um médico para que medicamentos auxiliem nessa recuperação. Mas o próprio corpo, a princípio, ele dá o primeiro combate. Por quê? Ele está sempre em cuidado com o sofrimento do problema daquele órgão. E no caso da igreja, como é que tem que ser essa mutualidade? Com o problema do irmão. Só que para a gente saber o problema do irmão, a gente precisa ser uma igreja acolhedora. Porque passar pelo irmão, tudo bem? Tudo bem. Ainda bem que ele falou que está tudo bem. Se ele resolve me contar algum problema, estava cheio de pressa. Porque quando a pessoa, você pergunta, você quer ouvir. Né? Cláudio, está tudo bem? Poxa, Eduardo, foi bom você me perguntar. Estou precisando da sua ajuda. Ai, meu Deus do céu. O que será que vai acontecer? Vai me pedir dinheiro, vai me pedir alguma coisa, vai pedir alguma coisa emprestada, você já começa, né? Porque você pergunta. Mas a mutualidade é a obrigatoriedade da igreja, de perguntar e de se certificar. Está tudo bem mesmo, irmão? Não está precisando de nada. Porque faz parte do corpo. Da mesma forma, sempre que um irmão é honrado e recebe uma bênção, todos se alegram com ele. Não é aquele negócio de chegar assim e... Olha lá, chegou o outro, olha lá. Já está mostrando o carro novo. Quero ver tirar essa onda duro que nem eu. Não. Membro tem que se alegrar, se regozijar. Meu irmão conquistou, se aposentou, ganhou um prêmio. Ah, aleluia, vamos orar, agradecer a Deus juntos. Né? Essa é a mutualidade da igreja. Porque a igreja, meus irmãos, é o local das relações pessoais, onde cada membro se relaciona entre si e se ajuda um ao outro, e se incomoda com a dor e a necessidade do outro. Não adianta você saber da dor e da necessidade e ir para casa e não fazer nada. Meu irmão, está tudo bem? Não, meu irmão, estou sem pagamento, não tenho o que comer em casa. Deus proverá. Boa semana para o irmão. Deus me deu a oportunidade de, como mútuo, ajudar aquele irmão. O que o irmão está precisando? Vamos no supermercado. Tem feijão? Tem arroz? Vamos comprar uma carne? Mas não. Deus proverá. Vamos orar, meu irmão. Senhor,
Ajuda esse irmão. Deus acabou de falar, escolheu para ajudar ele e eu estou repassando. Senhor, ajuda esse irmão. Coloca o alimento na mesa desse irmão. Quando sabemos da necessidade do irmão, coloca isso na tua mente, meu irmão. Se você fica sabendo da necessidade do irmão, é porque Deus colocou um desafio na tua vida. Para você ser o meio para ser utilizado por Deus na solução do problema. Você não ficou sabendo por acaso. Deus falou contigo no teu coração. Então, ainda que você talvez não tenha condição de resolver o problema, mas Deus colocou no teu coração porque você conhece quem pode ajudar aquela pessoa. Ali está escrito ali embaixo, ali mais ou menos assim, ó. Os mandamentos da mutualidade cristã. Os mandamentos da mutualidade cristã chama-se uns aos outros. Diz Paulo, para que não haja divisão no corpo. Vamos ler todos juntos? Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 25 a 27. Meus irmãos, que possamos ser uma igreja acolhedora e unida. Amém.